Olá, seja bem-vindo a mais uma live. Nós vamos estar falando sobre o poder da palavra de Deus, porque o nosso Deus é poderoso e Ele atua com a tua palavra. Aquilo que você declara, aquilo que você fala, aquilo que você declara, libera o poder de Deus em ação. Se você quer liberar a sua fé, você precisa declarar a palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que a nossa boca tem o poder de vida e de morte. A nossa boca tem o poder de trazer vida ou trazer morte. Então, antes de mais nada, quero pedir que você compartilhe essa live com os amigos, com os irmãos, porque nós vamos estar falando sobre o poder das nossas palavras. O que nós falamos, como dizem em Provérbios, pode trazer vida ou pode trazer morte. No próprio livro de Provérbios diz que a nossa língua come dos frutos. Aquilo que nós declara, nós comemos do fruto. E aí eu vou liberar nessa live algumas chaves para você tomar posse dessa palavra, para você viver o sobrenatural, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. A palavra de Deus produz efeito, e a palavra de Deus na nossa boca produz mudança, produz milagres, produz transformação. Então, começa na nossa boca. Não adianta, como eu muitas vezes ministrei na igreja, às vezes ensinando sobre vários textos, pegando vários textos da Bíblia, vários versículos da Bíblia que fala da nossa boca, transmite vida, transmite morte, transmite bênção, pode transmitir maldição. Não adianta você orar pelas pessoas, ou as pessoas buscar a oração, pedir oração, mas quando a declaração dele é sempre só de derrota, só de coisas negativas, só coisas para baixo. Ele pode receber a oração de qualquer homem de Deus, de qualquer mulher de Deus, o mais homem, mais ungido do mundo que possa orar por essa pessoa. Mas se no dia a dia dessa pessoa ele só falar palavras de morte, só palavras ruins, nada vai adiantar. Ele pode receber oração, ele pode subir o monte, ele pode jejuar, mas a nossa palavra é semente. Nós vamos comer fruto daquilo que nós estamos declarando. A nossa palavra, vou voltar a repetir, a nossa palavra é semente, e nós comemos fruto daquilo que declaramos, daquilo que nós confessamos. Então, uma chave poderosa que nós queremos liberar nessa live aqui, que é a nossa palavra tem poder de vida e de morte. A chave é a confissão da palavra de Deus na nossa boca. Confessa a palavra de Deus. Confessa aquilo que está escrito na Bíblia sobre você, e você vai ver como a sua vida vai ser transformada. E aí eu vou dar vários exemplos de uma maneira de você estar confessando essa palavra de Deus. Então compartilhe essa live. Você que está aqui no Facebook, depois nós vamos colocar essa mensagem no nosso canal no YouTube, Pastor Ariston Júnior. Tem várias mensagens, e nós temos um podcast lá no nosso canal chamado Podercast. Esse podcast tem impactado muitas vidas. Nós realizamos 12 programas ali, 12 podcasts, e você pode ir na playlist do nosso canal chamado Podcast Completo e assistir um atrás do outro, encher o seu coração dessa palavra que transforma, que muda, que liberta, que cura. Então, a nossa palavra tem um poder de vida e de morte. Tem um testemunho ruim que aconteceu lá no interior de São Paulo, fiquei sabendo disso. Os nossos vizinhos, já morei lá em Nova Odessa, já morei ali no interior de São Paulo por um ano. E eu fiquei sabendo de uma história ali, que um irmão contou para mim, que a mãe tinha um menino, criança, de 7, 8 anos, aquele menino que andava de bicicleta, para cima e para baixo, e ela brava, porque ficava com medo, né, e morava perto de uma avenida perigosa, mas ela falou assim uma vez, ela falou assim, um dia vão avisar que um caminhão passou por cima de você, vão chegar aqui avisando que um caminhão passou por cima de você. Ela declarou isso. Mas só que ela estava na raiva, ela não queria que acontecesse isso. E não é que aconteceu do jeito que ela declarou. Um dia um caminhão passou por cima do menino, ele foi atropelado e morreu na hora. E chegou lá alguém falando, seu filho morreu, está ali na avenida.
Foi um drama terrível, mas as pessoas viram ela declarar isso. Estava com raiva, coisa e tal. Por isso que é muito perigoso na hora que você está com raiva, na hora que você está chateado, o que você declara. Quando você está para baixo, mesmo se você estiver para baixo, chateado, revoltado, seja lá de que maneira você for, você tem que controlar o que sai da sua boca. Porque às vezes o inimigo quer pegar essa palavra, você dá arma para Satanás. Você dá ferramentas para Satanás quando declara palavras de maldição sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, sobre os seus vizinhos. Você dá armas para Satanás quando você declara palavras de maldição, quando você declara palavras de mal contra você. Às vezes porque você está com raiva, às vezes porque você está chateado, às vezes porque você está desanimado, você declara palavras ruins e isso acontece. Eu lembro também quando eu era novo convertido, existia uma casa de recuperação perto onde eu moro, e tinha um irmão que era um obreiro lá, um jovem obreiro ali na casa de recuperação, e tinha um rapaz que cuidava, que fazia parte dos internos da casa de recuperação, e que ele gostava muito, era um senhor de idade, que era cego de um olho. E ele falou assim, eu gosto tanto desse cara. Um dia ele falando no meio da gente, eu gosto tanto desse cara, se fosse possível eu dava um olho meu para ele, porque era cego de um olho, eu daria um olho meu. A mulher dele estava grávida. Ele falou isso, parece brincadeira, um zelo, um amor, mas não é que quando o filho dele nasceu cego de um olho, para falar, foi coincidência. Meu irmão, as nossas palavras interferem no mundo espiritual. A Bíblia diz que Daniel estava orando por 21 dias, clamando ao Senhor, jejuando e orando por 21 dias, e o anjo fala assim, ó, eu vim, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu vim, e eu vim por causa das suas palavras. O anjo falou, eu vim por causa das suas palavras. Desde quando você começou a orar, jejuar, se humilhar na presença do Senhor, eu saí do céu. Houve uma batalha ali, que ele explica que houve um príncipe da Pérsia, um demônio ali impedindo ele chegar, teve que vir um outro príncipe do exército, Miguel, para ajudar a liberar o espaço, liberar a passagem de ele passar. Mas ele fala assim, quando chega para Daniel, eu vim por causa das suas palavras. Eu vim por causa das suas palavras. Então aquilo que Daniel estava declarando, o anjo veio na direção dele. Então Deus opera através das nossas palavras. Anjos são liberados através da nossa palavra. Anjos de vitória, anjos trazendo cura, trazendo milagre, trazendo libertação, vem por causa das nossas palavras. Nossas palavras têm o poder de vida e de morte. Então não adianta a pessoa receber oração, como eu já falei, volto a repetir, jejuar, orar, subir um monte, e no dia a dia ele fala a palavra de maldição, fala a palavra de morte, fala a palavra negativa. Tem irmãos que é só misericórdia, tem irmãos que só fala palavras pesadas, tem irmãos que você vai conversar com ele que não tem nenhuma palavra positiva. Eu lembro uma vez, eu já estive em vários lugares, já pastorei, já conheci bastante gente, graças a Deus, e tinha uma irmã que realmente ela tinha uma língua meia venenosa, como diz assim. Ela nunca tinha uma palavra positiva, e aí eu pensava assim, eu como pastor, talvez sou exigente, mas vários irmãos falavam assim, oh, pastor, aquela irmã, muitos irmãos falavam, aquela irmã só tem palavra ruim, só tem palavra para baixo. E aí eu percebi, era dela mesma. E eu percebi que é porque é uma pessoa ferida, machucada, uma pessoa magoada, uma pessoa amargurada, só tem palavras negativas. Mas como servo de Deus não pode ter isso na nossa boca, nós temos que ser cheio do Espírito Santo. E a nossa palavra, como diz lá em Colossenses, como diz nos versículos da Bíblia, tem que ser temperada com sal. A nossa palavra tem que trazer edificação. Por isso, se a minha palavra não traz edificação, eu não vou falar essa palavra. Como pastor, às vezes nós temos que até corrigir, orientar alguns irmãos, mas mesmo assim a correção e a orientação que nós damos como pastor na vida de algum irmão, pessoalmente, não é para matar, é para edificar, para levantar, para ajudar, que às vezes a pessoa está fazendo algo errado e não está percebendo, e nós como pastor às vezes tem que falar, irmão, você está errado nisso, naquilo, e aí uma palavra para levantar ele,
ajudar ele, mas nunca para matar. Mas tem pessoas que têm palavra de morte, como diz lá em Provérbios, a nossa boca tem o poder de vida e de morte. Nós temos que declarar vida, nós temos que declarar bênção na nossa casa, nós temos que declarar vitória para nossas vidas. Aquilo que eu declaro interfere no mundo espiritual, aquilo que eu falo interfere no mundo espiritual. Eu posso atrair a presença de Deus por causa da minha palavra, e como eu posso afastar, eu posso atrair a presença de anjos de Deus, como eu posso atrair a presença de demônios. Porque se a pessoa só tem palavras de maldição, se a pessoa só tem palavras de praguejamento, pragueja tudo, traz palavras, atrai demônio. Então nós temos que cuidar com a nossa palavra. E é tão claro isso na Bíblia, que tem no livro de Provérbios, cita muito, que é o livro da sabedoria, escrito por Salomão. E o próprio Senhor Jesus disse também no livro de Mateus que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. As nossas palavras vão entrar em julgamento também, não só as nossas atitudes, não apenas os nossos atos, mas as nossas palavras serão julgadas também. Porque às vezes a pessoa fala, nunca matei ninguém, mas as palavras dele já matou. Eu nunca prejudiquei ninguém em atitude, em atos, mas a palavra dele já prejudicou. Às vezes a palavra de alguém destruiu um casamento. Às vezes a palavra de alguém destruiu a fé de alguém. Às vezes a palavra dessa pessoa trouxe morte espiritual para alguém. E o Senhor Jesus disse que nós vamos ser julgados. A Bíblia diz que o Senhor Jesus fala nessa palavra de Mateus que nós seremos condenados ou justificados por causa das nossas palavras. Seremos condenados ou justificados pelas nossas palavras. É tão interessante que quando eu me converti, quando eu vim do mundo, e eu fui entendendo a importância da palavra de Deus, da palavra de Deus na minha boca e das minhas palavras, aquilo que eu declaro, que eu comecei a tomar cuidado com aquilo que eu falo. Eu comecei a tomar cuidado com aquilo que eu declaro sobre a minha própria vida. E fique até o final, que eu vou falar de uma chave, como você vai usar essa palavra de Deus através da tua boca. Fique até o final e compartilhe com os irmãos, compartilhe esse vídeo. Tem muitas pessoas que estão vivendo debaixo de maldição por causa das suas próprias palavras. Por causa das suas próprias palavras, ele não sai dessa vida sofrida, desse sofrimento, desse deserto. Muitas vezes já era para ele ter chegado na terra prometida, mas por causa das suas palavras, ele continua no deserto. Você conhece alguém que só tem palavras de maldição? Escreve aí no comentário, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas que você que está assistindo essa live tenha uma palavra de bênção, tenha uma palavra de vitória para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja e para essa nação. A Bíblia diz que pega o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 37, e leva ele para um vale cheio de ossos secos. E ele fala, Ezequiel, poderão viver esses ossos? E ele fala, tu sabes. E ele fala, profetiza, profeta. E quando o profeta começa a profetizar, os ossos começam a se juntar e se forma um grande exército. Então, o segredo é profetizar. Deus leva ele para um lugar impossível, que era um vale cheio de ossos, seco, tudo espalhado. E ele fala, começa a profetizar. Começa a profetizar e vai ter vida. É isso que nós temos que fazer, meu irmão. Às vezes nós estamos numa situação que não tem vida, que não tem esperança. O que eu devo fazer? Eu devo começar a profetizar naquela situação. Eu tenho que começar a declarar a palavra de Deus, que Deus falou para Ezequiel, profetiza assim, assim, assim. E o que Deus falou para ele falar, ele falou. Então nós devemos falar a palavra de Deus na circunstância nossa. Nós devemos falar a palavra de Deus naquilo
que está ruim na nossa vida, aquilo que está precisando de mudança, aquilo que está precisando de transformação, nós precisamos falar a palavra de Deus para que haja transformação, que haja mudança na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. É isso que nós devemos estar falando, a palavra de Deus. Como é que eu uso a palavra de Deus na minha boca? Eu pego um versículo e trago para mim. Vou dar um exemplo. Eu declaro assim sobre saúde: eu sou cheio de saúde, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Olha que eu uso a palavra de Deus na minha boca, porque a palavra de Deus diz que tem o poder de vida e de morte. A minha boca tem o poder de vida e de morte. A palavra de qualquer homem, crente ou não crente, tem o poder de vida e de morte. Porque a Bíblia fala em Provérbios, a nossa língua tem o poder de vida e de morte. Lá em Hebreus diz que a palavra de Deus tem o poder de vida. Diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, é viva e poderosa, é viva e faz efeito, produz resultado, em outras palavras. Então, quando eu coloco a palavra de vida e a palavra de Deus na minha boca, isso gera uma transformação. É a chave é a confissão da palavra de Deus. Quando eu confesso a palavra de Deus, isso traz uma mudança sobrenatural na minha circunstância. Vão dizer, eu estou enfermo, estou doente, e eu começo a declarar, sou cheio de saúde, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Está lá em Isaías 53. Eu sou cheio de saúde, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu coloco a palavra de Deus na minha boca e declaro ela. Eu sou cheio de saúde, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Quando você confessa a palavra, isso traz uma mudança tremenda. Quando você confessa a palavra, isso traz algo poderoso para a sua vida. Os milagres acontecem por causa da palavra de Deus. E a palavra de Deus na sua boca é algo sobrenatural que você começa a viver. Então você confessa na área que você precisa. Vamos dizer que eu peguei uma confissão, eu vi uma confissão, algumas eu criei e algumas eu estou vendo de outros pastores que também falam sobre o poder da confissão da palavra de Deus. Vamos dizer, na área financeira, tem lá em Provérbios que diz que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores. Nós podemos confessar assim: a bênção que enriquece está sobre mim, trazendo prosperidade financeira sobre a minha vida. Eu peguei um texto, acrescentei para a minha vida. Você pode pegar em qualquer área da sua vida, pega um texto, em alguma área que você está tendo luta. Vamos dizer que eu vi um irmão falando que ele estava com a luta na área sexual. Tem muitos irmãos escravos da pornografia, não é isso? E ele falava assim que no começo da fé dele ele aprendeu sobre a confissão da fé, confissão da palavra de Deus. Ele confessava: o pecado não terá domínio sobre mim. Que está lá em Romanos: o pecado não terá domínio sobre vós. E ele traz para si: o pecado não terá domínio sobre mim. Ele pode falar: a pornografia não terá domínio sobre mim. O vício não terá domínio sobre mim, porque pela graça de Cristo eu fui liberto. O pecado, o vício, a pornografia, o mal, a maldição, a amargura não terá domínio sobre mim, porque pela graça de Cristo eu fui livre, eu fui liberto. Então você pega a palavra de Deus e confessa a palavra. Essa é a chave, confessar a palavra. É isso que nós estamos falando nesse vídeo. Começamos com Provérbios, que a nossa língua tem o poder de vida e de morte. E quando você traz vida da sua boca e traz a palavra na sua boca, isso produz um resultado muito mais acelerado, muito mais rápido, porque a palavra de Deus também diz que é viva e eficaz, viva e poderosa, viva e produz resultado, produz efeito. Então quando você produz essa palavra, quando você fala essa palavra, por isso que quando você ora, a oração, nós temos que encher a nossa boca da palavra de Deus, e a resposta com certeza vai vir rapidamente. Tem pessoas que oram e nunca tem resposta, porque não tem a palavra na sua boca.
Não adianta você orar. Eu lembro de às vezes uma irmã estava na casa de um irmão e ela falava, pastor, ora por mim, que a minha vida é assim, assada, tá, falando daquela situação da vida dela. E nós oramos por ela. Oramos, pedimos para ela, o irmão pediu para ela ajoelhar, e aí nós oramos por ela. E quando ela levantou, ela ia voltar na mesma, como diz o ditado, ladainha, a mesma situação, as mesmas palavras, as mesmas coisas de derrota. Eu falei, para, irmã. Nós não oramos para a vitória, então você já tem que crer na vitória, você já tem que confessar a vitória. Ela ia falar a mesma coisa que antes da oração, então para que orou? Se ia continuar do mesmo jeito? Não, eu orei, então quando eu recebo uma oração, eu falo, opa, eu orei, está feito, Deus, vamos acreditar que Deus vai responder essa oração. Mas ela ia continuar na mesma palavra. Tem irmãos, eu tenho 27 anos na fé mais ou menos. Eu conheci, nesses dias, encontrei uma irmã, que eu conheço há 20 anos. A mesma palavra de 20 anos atrás é a mesma hoje, não mudou nada. E a mesma derrota, a mesma situação. Nós passamos por problema, nós passamos por dificuldade. Eu já passei por vários problemas, várias dificuldades, mas Deus sempre tem nos dado vitória. Deus sempre tem estado conosco, seja, como diz, no vale ou no monte. Seja quando nós estamos embaixo, seja quando nós estamos no alto. Nosso Deus é fiel. Mas tem pessoas que você percebe que ele continua um ciclo, que nunca muda o ciclo dele. E essa irmã que eu vi, que eu conheço há 20 anos, ela tem a mesma palavra de derrota de 20 anos atrás, a mesma situação, é os mesmos problemas, é as mesmas dificuldades, é as mesmas coisas, não mudou nada. Será que Deus não queria operar nesses 20 anos alguma coisa, alguma mudança? Será que Deus não ia responder algum tipo de oração da vida dela? Deus quer responder, Deus quer agir. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa no seu efeito. Mas a pessoa não muda seu comportamento, as pessoas não mudam a sua palavra, porque entenda algo. Neurociência, quando você começa a falar diferente, você muda o seu pensamento. Quando você muda o seu pensamento, você muda o seu comportamento. E quando você muda o seu comportamento, seu pensamento, seu modo de falar, você muda a sua vida. Isso no mundo natural, o pessoal já ensina isso. Então você começa a falar algo diferente, você começa a pensar diferente. Porque às vezes, vamos dar exemplo, você está enfermo, o exemplo que eu falei da enfermidade, você fala, eu sou cheio de saúde, porque Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Você fala a primeira vez, às vezes você fala, pô, mas eu ainda estou doente, seu pensamento, você ainda está doente, você está mentindo. Você está enganando a si mesmo. Isso é mentira, sua mente fala, mas você começa a falar, sou cheio de saúde, porque Jesus levou a minha enfermidade e a sua mente, não é assim não. Começa a falar, tem um momento que isso entra no seu pensamento, entra no seu coração. Um dia eu vou falar sobre a fé da mente e a fé do coração, que é muito importante esse ensinamento. Mas vamos entrar nessa parte aqui, que é muito longo esse estudo. Mas você começa a falar, você começa a pensar. Quando você começa a falar e a pensar, você começa a se comportar como uma pessoa curada, mesmo antes da doença ter ido embora. E aí não tem doença que resista à sua palavra e à palavra de Deus na sua boca. Não vai ter enfermidade que vai resistir isso. Mas se a pessoa confessa, eu estou doente, só estou sofrendo, não sei o quê. Tinha um pastor que eu encontrava lá no Rio Grande do Sul, eu conheci lá na cidade que eu morei, lá em Cambará do Sul, onde nasceu o meu filho Davi. E eu falava, e aí pastor, tá tudo bem? E ele falava, devagar e sempre. Eu falava, meu Deus, que palavra, eu achava tão estranha essa palavra, devagar e sempre. Eu sei que talvez era um ditado popular, era algo dele, né? Devagar e sempre, mas eu nunca vou falar essa palavra, devagar. Meu irmão, tá tudo bem, tá na bênção. Quando às vezes não tá na bênção, mas tá na bênção, eu estou declarando que tá na bênção. Porque mesmo se eu estou na luta, Deus está comigo. Aleluia, Salmo 23, aleluia. Mesmo se eu ando pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Oh, glória! Essa é tremenda. Ele está conosco em todo momento. Se Ele está conosco, estamos na bênção. Mesmo se está tendo uma tempestade no barco,
Está tendo uma tempestade, mas Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, não tem problema, ele vai se levantar e essa tempestade vai se acalmar. Então pegue isso. A palavra de Deus na sua boca produz milagre. A palavra de Deus na sua boca produz saúde. A palavra de Deus na sua boca produz prosperidade. A palavra de Deus na sua boca produz transformação. Então a pessoa tem que entender nesse estudo, nessa pequena meditação, que a nossa palavra tem o poder de vida e de morte. E quando eu coloco a palavra de Deus na minha boca, na minha língua, isso produz um resultado muito mais acelerado, muito mais vida, muito mais saúde, muito mais prosperidade, muito mais produz através da palavra de Deus na minha boca. Quando eu começo a parar de falar a palavra de maldição, quando eu começo a falar a palavra, parar de falar a palavra de morte, de derrota, de sofrimento. Eu lembro, às vezes, nós encontramos alguns pastores que às vezes estão em alguns lugares difíceis. Eu já tive no Nordeste, já tive no interior do Nordeste, numa cidade chamada Tupanatinga. Até se alguns irmãos assistir lá, um abraço a todos, tenho saudade dos irmãos lá, de vez em quando falo com eles. Em Caruaru também, que já é o Agreste, uma cidade grande. Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, e também aqui na região do ABC. E claro que nós observamos que tem lugares mais difíceis para o evangelho, para pregar, para abrir igreja. Principalmente eu ia em alguns casos para abrir igreja, tirando Nova Odessa, que eu não fui para abrir igreja, mas eu via como é o trabalho lá. Então, mas quando o pastor fala, aqui é cemitério de pastores, que quer dizer que todos os pastores que vão abrir igreja lá não conseguem, acaba fechando a igreja, acaba desistindo até de ministério. Quando o pastor vai nessa crença, nessa palavra, quando ele começa a declarar isso, não vai ter resultado o ministério. Pode ser até, falar, aqui está difícil, mas eu creio que vai jorrar, eu creio que Deus vai romper. Pode até falar que está difícil, não precisa mentir. Não, aqui está difícil, aqui o povo são meio resistentes, mas eu creio que essa resistência vai ser quebrada pelo poder de Deus. Eu creio que essa resistência vai ser rompida. Eu creio que a palavra de Deus vai penetrar nos corações meio endurecidos. Quando você começa a declarar isso, vai mudança. Quando a pessoa é o pastor de uma igreja, ele fala, meus membros, meus líderes, eu já vi muitos pastores falar isso, meus líderes são tudo problemáticos. Meu irmão, que ele está semeando com a boca dele, na igreja dele, está semeando que os líderes são problemáticos. Se não são, vão virar. Tem que falar, se você trabalha com liderança, tem realmente liderança meio difícil. Não, tem uma liderança difícil, mas eu creio que Deus vai iluminar. Eu creio que Deus vai revelar. Eu creio que Deus vai quebrantar aqueles que precisam ser quebrantados. Eu creio que Deus vai transformar aqueles que precisam ser transformados. É isso que você tem que declarar. É isso que você tem que declarar sobre a sua liderança, sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre qualquer lugar que você tem, onde você for, no seu trabalho, ou se você tem um seu negócio. É isso que você tem que declarar. A palavra de Deus na sua boca vai trazer transformação sobrenatural. Então essa é uma pequena live que nós estamos meditando. Eu não sei se você estiver aqui no Facebook, eu acho que aqui na descrição em cima, se tiver no YouTube, que eu vou colocar essa palavra no YouTube, a descrição aqui embaixo, está o link onde está o nosso livro Cura Emocional da Rejeição. Você pode adquirir esse livro. E também tem algo muito importante, você tem um lançamento chamado Bálsamo de Gileade. Eu nem vou explicar tudo o que é, mas eu quero que você vá no link aqui em cima ou aqui embaixo na descrição e clica lá no link Bálsamo de Gileade, que você vai ver ali um suprimento muito rico, milenar, como diz Bálsamo de Gileade, é algo bíblico. Então vai lá, dá uma olhada na página e vê se interessa para você. Eu quero dizer que Deus abençoe você. Também, se você quiser semear no nosso ministério, agora nós estamos trabalhando no ministério itinerante. Por muitos anos fui pastor local, pastor missionário, às vezes indo como para o Rio Grande do Sul, fiquei 1 ano e 3 meses. Pernambuco eu fui uma vez, a primeira vez, depois fui a segunda vez.
ficamos 4 anos nessa segunda vez. Pastorei um tempo ali em Ribeirão Pires, também há último tempo ficamos ali em Ribeirão, eu acho que, se eu não me engano, 6 anos de novo, quando eu voltei para São Paulo. Mas agora nós estamos no ministério mais itinerante, pregando nas igrejas. Aquele que quer marcar a agenda para nós pregar sobre palavra de cura, de avivamento, pode nos chamar aqui no Facebook ou no nosso WhatsApp. Nós vamos estar indo. Então nós estamos no ministério itinerante. Então, se você quer abençoar a obra, abençoar a minha vida, para mim continuar esse ministério, de estar indo, de estar lançando livro, de estar fazendo programa no nosso canal. Nós temos no nosso canal o podcast tremendo, que é um custo, que eu alugo o estúdio para gravar o podcast. Então você pode plantar, se você sentir no coração, se for a vontade de Deus, se Deus tocar. Aí também está o nosso Pix aqui ou aqui embaixo. Deixa Deus te usar. Eu sei que Deus pode abençoar você de uma forma tremenda. Essa palavra é só para falar que o instrumento já começa com você mesmo. É a sua própria palavra. É as suas palavras já vai trazer mudança para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério e para todos a quem Deus trazer para você falar a palavra de Deus. Então que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.